Olá pessoal, vamos iniciar mais um módulo da NR10, vamos falar um pouquinho de equipamento de proteção coletivo e individual. Vamos começar pelo equipamento de proteção coletivo, que é muito mais abrangente do que a gente possa pensar, não é um equipamento por si só, pode ser um sistema inteiro. Então, todo dispositivo, sistema, meio fixo ou móvel, de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física, saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Muita gente associa o EPC a tudo aquilo que sinaliza. Também vale, né? É uma forma. Fitas, cones. Porém, outros equipamentos, como conjunto de aterramento, equipamento de incêndio, de proteção contra incêndio, sistemas de alarme, enclausuramento de equipamentos ruidosos, sistemas de exaustão, de pó, de gás, também são equipamentos, podem ser entendidos como equipamentos de proteção coletiva. Então, é só para entender, né, a definição é muito mais abrangente do que achar que é um simples equipamento, igual a gente está acostumado a falar de EPI, que é um capacete apenas, né? Então, equipamento de proteção coletiva pode ser um sistema, inclusive. Então, é isso que a gente precisa definir bem, tá? Então, tudo aquilo que protege mais de um trabalhador, ao mesmo tempo, a gente considera EPC. EPI, a gente já está um pouco mais acostumado. A definição aqui: todo equipamento usado individualmente e exclusivamente, salvo exceções. Por que a gente escreveu ali, né? Falou um pouquinho de salvo exceções. Porque na área elétrica a gente tem uma coisa, um costume já que virou, de certa forma, uma coisa formal, né? A luva da cabine primária, ela é um EPI. Porém, ela não tem dono, ela fica dentro da cabine. Então, a pessoa do primeiro turno usa, a pessoa do segundo turno usa. Então, na verdade, não tem dono. Ela não deixou de ser EPI, ela continua sendo um EPI. Porém, ele não é usado exclusivamente por uma pessoa. Então, não adianta a gente, né, dizer que não existe. Então, existem algumas exceções, sim. Né? A luva da cabine primária é um bom exemplo para isso. Destinado a preservar a integridade física e saúde dos trabalhadores, usuários, terceiros e outros. Alguns exemplos: calçados, botas, protetores auriculares, perneiras, uniformes RF e assim vai, né? Vestimentas de proteção química. Então, a gente não vai aqui ficar explicando para que cada um serve, obviamente. A gente vai trazer algumas curiosidades daqueles usados em eletricidade. Vale lembrar que recentemente o Ministério do Trabalho andou fazendo algumas formulações na NR que trata de EPI, que é a NR6. Então, no começo, né, até 2011, aí, meados de 2012, a NR6 tratava só de falar do CA, que é o Certificado de Aprovação, né? Esse certificado de aprovação tinha validade de 5 anos. Então, agora algumas coisas andaram mudando. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje o CA, ele alguns valem por 5 anos e outros vão estar valendo condicionados a uma condição de certificação junto ao Inmetro. Então, o meu certificado do Ministério do Trabalho, que é o CA, vai estar vinculado a um certificado de qualidade. Para nós, usuários, acaba sendo importante, sendo benéfico, porque vai existir uma melhoria contínua, um monitoramento constante, verificando a qualidade do produto, verificando a integridade do produto. Então, hoje, luvas isolantes, luvas de procedimentos cirúrgicos, capacetes, equipamentos usados em altura, esses, por enquanto, são certificados. Respiradores também. A tendência é que todos os equipamentos passem para esse sistema. O que complica um pouquinho na hora de a gente procurar lá o CA no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho, porque ele vai direcionar para o site de certificação do Inmetro, dá um pouco de trabalho, é uma coisa um pouco mais recente, então, mas entendam que isso mudou, que isso é benéfico para a gente, usuário, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como a gente faz para consultar. Então, eu entro lá no site do Ministério do Trabalho, mte.gov.br, rola um pouco a barra
e vai ter lá consultas online. Existe um campo chamado equipamento de proteção individual, certificação, certificado de aprovação. Eu clico ali, ele vai abrir para mim um campo de pesquisa de CA. Ou eu pesquiso pelo número contido no próprio equipamento, posso procurar por equipamento, posso procurar por fabricante, por tipo de proteção. Então existem diversas maneiras, tá? Aqui a gente pegou uma luva, né? Uma luva de proteção contra agentes mecânicos. Esse aqui é a luva comum que a gente está acostumado lá, com validade de 5 anos. Então, essa aqui venceu dia 22/11/2016. Essa luva não fala nada aqui em metro, não fala ainda dessa novo sistema, porque essa aqui ela não está vinculada ao sistema do Sinmetro por enquanto. Tá? Então, esse aqui é o que a gente está acostumado. A gente põe o CA e acha a validade. Vamos pegar um outro exemplo de uma luva que está condicionada ao Inmetro. Então, no campo de validade, vai estar escrito condicionado à manutenção da certificação junto ao Inmetro. Vai trazer um processo e no próprio corpo dela aqui vai falar que existe um organismo certificador, vai falar do número desse certificado e eu preciso ir até a página do Inmetro para consultar a validade. Tá? Então, isso que mudou. O Inmetro, junto com o CLT, junto com o NR6, também recentemente receberam algumas demandas referente a vencimento do CA. Não está aqui, né, mas a gente precisa entender que existe uma nota técnica que saiu recentemente, dizendo que mesmo que o equipamento tenha o CA vencido, eu posso continuar usando ele, desde que eu tenha adquirido antes do vencimento do CA, até a validade sugerida pelo fabricante. Então a gente pode ter hoje 2 validades para um equipamento de proteção individual, para o EPI. A validade do CA, se eu aquisitei ele antes do vencimento, eu posso usar ele até o vencimento, até a validade sugerida pelo fabricante. Tá? Essa é uma nota técnica 149 de 2015 do Ministério do Trabalho. Vou falar um pouquinho de legislação também. A CLT já fala do EPI há muito tempo, então as pessoas acham que só a NR6, é só o Ministério do Trabalho. Não, a consolidação das leis trabalhistas no artigo 66, 167 e 158 trata mais ou menos do assunto. 166 diz assim: a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Aqui tem uma coisa que muitas empresas usam em seu favorecimento. Ela fala que eu tenho que fornecer gratuitamente e que ele tem que estar em perfeito estado de conservação. Não diz que ele tem que ser novo. Então, algumas empresas acabam fornecendo EPI higienizado, mas usado. E eles se agarram nesse artigo da CLT. O 67 diz justamente do assunto do certificado de aprovação. Ele diz que ele só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação. Então, até essa nota técnica que eu mencionei em 149, se o CA tivesse vencido, mesmo o IPI novo, eu teria que descartá-lo. Né? Então, foi uma demanda muito grande de procura, né? Os fabricantes, os próprios usuários, as empresas reclamando, mas o meu EPI é novo, né? Como que eu vou jogar fora um lote de 100, 200 luvas de vários EPIs? Então, o Ministério do Trabalho ele acabou criando essa outra condição, essa ressalva, né? Que eu posso continuar usando, desde que eu tenha comprado antes do vencimento, e eu observo a validade recomendada pelo fabricante. Inclusive, os fabricantes também estão se adequando a isso. E artigo 158, o ato faltoso do empregado, a recusa do uso do EPI. Então, se o funcionário se recusar, ele também pode ser advertido. Dentro da NR6, também existem algumas obrigações, responsabilidades do empregador e, obviamente, do empregado. Do empregador, adquirir adequado ao risco, exigir seu uso, fornecer somente aquele que foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, né, que é o órgão responsável. Um dos itens mais importantes para nós está aqui, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
como guardar e como conservar o equipamento. Então, às vezes o equipamento existem limitações para ele, né? Limitações de contato com algum produto, de contaminação, de conservação, e é importante durante essa orientação que está aqui, a ser passado as limitações do equipamento para o funcionário. Substituir imediatamente quando tiver danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade que ele observe. Isso são obrigações do empregador. Do empregado, usar utilizando apenas para a finalidade que se destina e a qual ele foi orientado. Responsabilizar-se também por sua guarda e conservação. Comunicar qualquer alteração que torne impróprio para uso e cumprir as determinações do seu uso, né, indicadas pelo empregador. Por isso é tão importante aquele item orientar e treinar, né? Formal, inclusive. Tem que estar formalizado isso. Alguns comentários que a gente pode falar sobre os EPIs. Para a área elétrica, né? A empresa deve fornecer uniformes de trabalho, não recomendando que as vestimentas tenham peças metálicas grandes, como fechos, taxas, rebites, que possam causar curtos-circuitos ou contatos indesejados, feitas de material facilmente inflamáveis, tactel e outros que possam ignitar facilmente. Proíbe o uso de adornos, a NR10 fala isso, né? Então a gente frisa aqui também. Ela proíbe adornos como colares, pulseiras, anéis, alianças, piercings e outros, tá? Para evitar contatos com partes energizadas e outros tipos de acidente bastante comuns. As medidas de proteção coletiva sempre são prioritárias e deveriam ser estudadas antes. A EPI deveria ser o último recurso que a empresa usa, né? Acaba fazendo o uso invertido dessa portaria, dessa condição, mas o ideal é que a empresa investisse primeiro no coletivo, verificando-se que tecnicamente não foi possível eliminar ou neutralizar ou baixar isso a níveis aceitáveis, aí eu usaria os equipamentos de proteção coletiva. Ainda falando um pouco dos equipamentos da área elétrica, capacetes, né? Eu tenho capacete tipo B, de aba total ou não, né? Aquele que tem só a parte frontal ou aquele que tem a aba em toda a sua volta. É só uma questão de tipo, tem tipo 1, 2 e 3. O 3, inclusive, é aquele que não tem aba, né? Geralmente são usados capacetes do tipo aba total, para o pessoal de concessionária, e eles aguentam tensões de até 20 mil volts, que é mais do que suficiente para o pessoal que trabalha lá na rede de 13.8, 13.2. Nós temos também redes aí aéreas de 25 mil e tal, então precisa prestar um pouco mais de atenção para alguns casos, a gente precisa de um capacete um pouco melhor. Botas com proteção contra acidentes elétricos, contra choques elétricos. O que é uma bota com proteção contra choque elétrico? Aquela que evitar de ter partes metálicas. Hoje, com o avanço dessas tecnologias, eu tenho até botas com partes metálicas para eletricistas. Então, essa história de não ter parte metálica e para ser para eletricista, essa preocupação existe, mas ela deveria ser feita depois de uma análise de risco, né? Esse funcionário, esse eletricista trabalha onde? Né? Ele trabalha na construção civil, onde o risco de perfuração é muito maior do que o risco de choque. Então, eu prefiro protegê-lo contra esses contatos, perfurações, do que proteger ele contra choque. Então, cabe aqui também algumas avaliações, análises, né? A gente não pode entender que só pelo cargo, né? A gente tem que entender pela atividade. Qual atividade que essa pessoa executa? Então, não é que o eletricista não pode ter bota com parte metálica. Eu preciso entender esse eletricista está inserido em qual ambiente, qual ramo de atividade, tá? Então, a gente precisa ir com um pouco mais de calma, fazer uma análise de risco, se verificar que existe realmente um risco de choque maior do que o outro, aí efetivamente a gente pede para tirar. A bidensidade ali do solado da bota é para que ele seja mais confortável. Por que mais confortável? Muitas vezes esse profissional anda às 8 horas do trabalho dele, né, da jornada de trabalho dele. Então, quando a bota tem bidensidade, ela acaba ajudando aí na ergonomia, no cansaço, diminuir o cansaço do trabalhador, né?
porque quando o solado é muito duro, né, quando o solado é inadequado para aquele ambiente que ele está inserido, acaba prejudicando o trabalho, porque muitas pessoas têm uma resistência a usar o EPI. Se o EPI não for adequado, não for confortável, a resistência só vem a crescer. Óculos de segurança e protetores faciais. Eu tenho diversos óculos e diversos protetores hoje. Eu tenho os incolores, que são contra partículas mecânicas, e eu tenho alguns coloridos, óculos escuros, âmbar, azul, amarelo, e eles têm diferentes usos, né? Então, cabe a avaliação do ambiente que a gente está inserido para definir quais óculos nós vamos usar. Para a área elétrica, a gente acaba às vezes usando o âmbar, que é um pouco mais escuro, por causa do risco de arco elétrico. Hoje nós temos protetores faciais também para proteção contra arco elétrico. Aqui a gente mostra um óculos de segurança. O óculos de segurança ele já sofreu uma evolução muito grande. Ele começou com aqueles óculos com lentes de vidro espessas, extremamente pesados, sem regulagem. Evoluiu para o policarbonato, que é o que a gente tem basicamente a grande maioria hoje. E tem uma outra evolução dele, que é os óculos de duro policarbonato, que é hoje o plástico que é feito, os faróis do carro, com alta resistência mecânica. Então, esse óculos que a gente está colocando na sequência aqui de fotos é um óculos de policarbonato. Hoje, o plástico, um tipo de plástico que está substituindo muito bem o acrílico, inclusive, naquelas proteções contra barramento. Porque o acrílico acaba sendo material combustível e o policarbonato não. Então, aqui eu vou mostrar também uma outra utilização de um óculos de grau com óculos de segurança. Porque muitas pessoas às vezes não conseguem colocar o bifocal num óculos de segurança. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que existe uma evolução na questão óculos de segurança e outros EPIs, né? Então aqui tem um clipe que a gente prende no óculos de segurança com um grau. Ele pode ser colocado em outros óculos, inclusive, né? Outra coisa interessante a gente verificar aqui é que esse óculos, né, na perninha dele tem regulagem. Muita gente gosta de usar essa cordinha para prender no pescoço, e eu sugiro inclusive que use, porque quando a gente não coloca num lugar adequado, joga o óculos dentro de uma mala de ferramenta, né, acaba riscando, e quando risca a gente não quer mais usar. Então a gente precisa conservar o EPI, principalmente o óculos, que é basicamente de uso diário, de uma forma mais adequada, tá? Outro EPI que a gente não tem muito conhecimento é a manga isolante. A gente conhece muito mais a luva isolante, mas eu tenho braçadeiras, mangas, luvas isolantes, e o material é o mesmo, é o látex, né, que a gente está acostumado, preto. Ele pode ter outras cores aí, mas grande parte deles é na cor preta. Então tenho braçadeiras, luvas de cobertura, que é a de raspa, que eu ponho por cima, né? Tenho cintos. Vou falar um pouquinho da luva. A luva ela tem uma NBR que cuida delas, né? Que é a 10622, e a luva ela varia de classe 0 a classe 4. Ela varia de níveis de tensão de uso de 500 até 36.000. Muita gente às vezes questiona, fala assim: Bruno, mas por que não tem um nível de uma tensão para uso maior, para usar em 88.000, para usar em níveis de tensão mais alto? Porque o problema de elevar acima disso aqui é começar a dar problema de indução de campo eletromagnético, né? São campos maiores, tensões muito altas, dificulta o trabalho isolado. Então, até a média tensão conhecida por nós é o nível que eu consigo trabalhar ou em linha viva, ou à distância, ou isolado. Acima disso, né, acima de 36.000, acima da média tensão, ou eu trabalho em linha viva, ou eu trabalho à distância. Eu não consigo trabalhar isolado, né? Aqui traz as cores, lembrando que isso aqui não é a cor da luva, é a cor da tarja que está na luva, né? Aonde está? Está aqui, ó. Então, tem a luva e tem uma tarja que fala o tamanho dela, em polegadas, traz as outras informações de dados de fabricação, data, mas principalmente qual o nível de tensão que ela foi, para qual ela foi criada. Então, muito cuidado, que às vezes, eu arrumei uma luva mais fininha. A mais fininha provavelmente muda a cor e é por um nível de tensão mais baixo.
Então, eu preciso tomar cuidado. Às vezes a gente fala, mas isso é mais confortável, eu prefiro usar essa. Cuidado, verifica realmente para qual nível de tensão ela foi especificada. Essa é a luva de cobertura que a gente põe por cima dessa. Como é uma luva de látex, né? Qualquer perfuração por cavaco, por ferpa de madeira, vai inutilizar essa luva. Então, a gente pede para que sempre use com a luva de cobertura, porque a resistência mecânica dela é muito maior do que a luva de látex. Então, ela é a luva de cobertura. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é o tamanho dessa manga. A manga de raspa não pode ser muito parecida com o tamanho da luva de látex. Ela tem que ser menor, né? Justamente porque quem é isolante é a de baixo e não a de cima ali. Então, uma coisa para prestar atenção. Opa. Alguns cuidados com os EPIs. O EPI é um equipamento de uso pessoal, a gente não deveria usar o de outra pessoa. Não use capacete para retirada de água, né, para levar. Já vi gente usando para pegar cimento, para misturar massa. O capacete na obra às vezes acaba sendo um equipamento usado para as coisas mais absurdas que a gente possa imaginar. Acostume-se a lavar os capacetes, a carneira, trocar inclusive, lavar seus óculos, limpar sua bota, né? Porque muitas vezes a gente vai em algumas obras, as pessoas reclamam do equipamento que ela está usando, que é desconfortável, que está sujo, mas a responsabilidade também da higienização, também da guarda é do funcionário. Então, muitas vezes o desleixo com o EPI vai acabar no não uso dele, né, que é a causa mais complicada. Eu preciso que vocês usem, né, a gente gostaria que vocês usassem sempre, que ele fosse o mais confortável possível. Então, costumem conversar com as pessoas, verificando tipo, verificando modelos, né? Existem hoje uma variedade muito grande de EPIs. Então, na área elétrica, os principais são as luvas, os calçados que a gente mostrou, capacetes, óculos de segurança, né, por ter cores, protetores faciais. Agora a gente vai mostrar alguns equipamentos que a gente acaba considerando quase um EPC, né, que são os bastões de manobra, hot stick, que podem ser fixos, né, de tamanho único, pode ser escamoteável, pode ser rosqueável. Então, geralmente é um bastão de fibra de vidro com um cabeçal de alumínio, onde eu tenho uma porca-borboleta com rosca, onde eu vou intercambiar diversos equipamentos, né? Desde serra, corte, ganchos. Então aqui eu tenho um modelo telescópico, ele vem fechado e eu vou abrindo, ele pode atingir tamanhos bem altos. Eu tenho modelos fixos e tenho alguns modelos que são rosqueáveis. Eu tenho bastões para usos internos e para usos externos. Então a gente precisa tentar verificar a especificação dele, porque às vezes eu tenho na minha empresa, eu tenho no meu trabalho, mas eu não posso usar ele em condições atmosféricas não favoráveis, em chuva, por exemplo, porque ele não foi feito para uso externo. Então, dá uma verificada no seu, verifica qual que tem aí. Então a gente tem bastões para uso interno e bastões para uso externo. O bastão, ele tem que sofrer testes periódicos. Se ele é de uso contínuo, por exemplo, das concessionárias de energia, ele acaba sofrendo teste, né, diário e antes do uso. Então, esse testador anda com a equipe, eles ligam na energia e colocam em cima do bastão para verificar o nível de rigidez de elétrica dele. Tá? Então, ele vai indicar aprovado ou reprovado, e eles vão fazendo a cada trecho do bastão. Ainda como acessório eu tenho os detetores de tensão, eles vão ser acoplados no cabeçal do bastão. Eles podem ser deste modelo aqui, que é por aproximação, e outro modelo que é por contato, onde eu tenho anteninha. Então esse aqui eu chego perto, ele detecta o campo elétrico e acaba dando um sinal audiovisual. Então ele tem sinais luminosos e sinal sonoro. Aquele também, a diferença é que esse eu preciso encostar no cabo, ele não pode ser, ele não fica à distância. Então tem algumas pessoas não gostam desse,
em função do risco de toque e tal, preferem este modelo que é só por contato. Então, o que a gente tem para mostrar nesse módulo é falar um pouquinho dos EPIs e falar um pouquinho de equipamentos usados em alta tensão, que são os mais perigosos aí, né? A luva, os bastões, os testadores, né? Os detetores de tensão, ok? Isso aí. Obrigado.